Isso que nós chamamos o medo está inserido na estrutura na qual nós estamos encarnados. Então, mais ou menos diretamente, é como se a gente estivesse lidando com o medo, enquanto estamos focalizados nesses níveis humanos, enquanto esses níveis humanos não passaram por uma certa transformação, por uma certa elevação. O medo é uma deformação, é um desvirtuamento de um certo instinto que existia em nós desde o princípio e que foi tomando esta roupagem, foi surgindo este mecanismo. Então, enquanto estamos encarnados, estamos lidando com diferentes modos de reação, diferentes modos do medo. Então, existe o medo da morte, o medo do futuro, o medo da dor, o medo do fracasso, entre outros medos que vão derivando desses medos básicos. O importante nós identificarmos é que o medo pertence ao mundo humano, pertence ao mundo do ego. Então ele está fazendo parte desta estrutura humana, da estrutura humana do ego. Na medida que nós vamos transcendendo essa estrutura do ego, nós vamos deixando de estar aprisionados neste mecanismo e vamos passando a funcionar dentro de um mecanismo superior do nosso ser, nós vamos deixando de estar sob este jugo das forças do ego e, portanto, sobre essa influência do medo. Então a proposta não é nós trabalharmos com o medo diretamente, não é nós pesquisarmos no passado os traumas, os problemas, aquilo que está derivando os medos que nós possamos ter hoje. Os pequenos medos que nos paralisam ou os grandes medos que nos congelam. A proposta seria nós buscarmos encontrar o mecanismo que é próprio para nós, aquela linha de menor resistência, aquela maneira de nós transcendermos esse mundo do ego, de nós deixarmos de estar identificados com esse mundo no qual o medo existe e estarmos num outro mundo mais elevado e a partir deste mundo atuarmos aqui. Ou seja, uma transformação da nossa identificação. Em vez de estarmos identificados com a nossa natureza humana, nós estarmos identificados com a nossa natureza essencial, com a consciência em nós. Nós podemos transformar muitas reações que existem em nós. E isso é parte do trabalho que nos cabe, neste trabalho de transformação deste material humano onde estamos encarnados. Então podemos transformar reações, podemos transformar o medo ou alguns medos, mas se nós formos lidar com essas reações, com esses medos diretamente, nós vamos gastar muito tempo, é um longo percurso. É um percurso quase infindável, porque este material humano, ou este subconsciente humano terrestre, é muito antigo e ele tem um registro de toda a história passada da humanidade. Então, quando nós terminamos de limpar um certo escaninho, surge outro escaninho, surge outra gaveta, surge um outro compartimento da consciência que tem que ser limpo, tem que ser estruturado e reorganizado. Então, este arsenal, este mundo subconsciente, que é a base da nossa ação na vida externa, porque nós agimos, sentimos, pensamos, reagimos, tomamos decisões com base no material subconsciente com o qual nós nos relacionamos. Então, a maior parte das nossas reações, da nossa ação na vida externa, ela provém deste mundo subconsciente, provém desse passado
que é esse substrato para a nossa atividade aqui. Então, este passado, este material subconsciente, do qual o medo faz parte, tem que ser transformado, mas não pela análise, não pela busca das causas ali. Ele é transformado pela luz que vem dos níveis supraconscientes e iluminam esse nível. Então, o nosso trabalho é um aprendizado de deixarmos de estar sendo levados por este mundo subconsciente e sermos absorvidos no mundo supraconsciente. Então, em vez de nos relacionarmos com a sombra, com o medo, com o passado, com as tendências do passado, nós vamos nos relacionar com aquilo que é a luz dos níveis supraconscientes. Então, existem algumas chaves práticas que podem nos ajudar nesse trabalho. Estas chaves podem nos auxiliar a nos abrir para a cura, para a transformação que vem dessa luz dos níveis que estão além da mente, além do sentimento, além da nossa atividade aqui, no mundo externo. Nós sabemos que certas conjunturas humanas, que certas estruturas de personalidade, que certos traumas, que certas vivências do passado podem dificultar o indivíduo nesse trabalho. Mas nada é impossível de acontecer. Qualquer que seja a situação, ali é possível acontecer uma cura. O indivíduo pode estar tomado pelo pânico, o indivíduo pode estar aterrorizado, ele pode estar paralisado pelo medo. E isso não acontece apenas nas situações limites de um grande pânico, por exemplo. Acontece também nos pequenos medos que nos impedem de assumir a nossa tarefa dentro de um processo evolutivo. Aqueles medos que nos paralisam e nos impedem ousar em direção a um processo evolutivo, ousar na direção que a luz está indicando em nós. Então nós temos o impulso da luz, que é esse impulso supraconsciente, e muitas vezes ficamos paralisados, congelados, não seguimos a luz por medo, por estarmos aprisionados nessa estrutura na qual nós nos colocamos através das vivências do passado. Então, esta possibilidade de ousar, essa possibilidade de avançar rumo à luz, ela é necessária, ela é imprescindível para que nós possamos romper essas estruturas. Então, seja qual for a situação, seja qual for o grau de temor, seja qual for o grau no qual nós estamos identificados com este mundo humano, com este ego humano, ali a cura pode acontecer. Nós podemos nos libertar dessa prisão e podemos nos unir a essa luz interna que está aí dentro de todos nós. Não existe um indivíduo, não existe uma partícula onde essa luz não esteja. Então nós temos que encontrar essa luz que está aí. Temos que encontrar a maneira de nos relacionar com ela. Temos que encontrar a maneira de liberar as nossas antenas para estas frequências que estão acima da nossa natureza humana e que vão transformar esta natureza, vão transfigurar esta natureza humana. Esta coligação com os mundos internos, essa coligação com o ser, esta coligação com a alma, muitas vezes é algo abstrato para algumas pessoas. Todos nós sabemos como tocar esse ponto. Todos nós. Porque isso é algo inato, isso é algo que faz parte do nosso ser. Então, quando estamos numa situação de maior tensão, quando nós precisamos de uma ajuda bem definida,
e não encontramos ajuda fora, como na realidade a ajuda está sempre dentro de nós, mas quando nós chegamos naquele grau de tensão que somos levados a pedir ajuda dentro, nós fazemos aquilo. Nós nos voltamos para algo que desconhecemos e pedimos ajuda ali. Então é este ponto que é o nosso ponto de contato com a nossa natureza transcendente, quando nós falamos que precisamos daquela ajuda. Nós nos abrimos totalmente para aquilo. Então, todos nós sabemos como fazer. Mas temos que fazer isso no nosso dia a dia, nós temos que trazer essa transformação para o nosso funcionamento regular. Então, um primeiro ponto que é básico nesse trabalho de transcendência, nesse trabalho de deixar de lidar com a natureza humana, de deixar de sermos escravizados pela natureza humana, e ainda que estejamos aspirando por um mundo maior, por um mundo melhor, continuamos escravos das nossas reações e das nossas tendências humanas. Então, para que nós possamos transcender este mundo, um primeiro ponto básico, técnico, é nós trabalharmos a desidentificação com a nossa natureza humana. Então, tudo aquilo que é próprio do ego, tudo aquilo que é próprio da natureza humana, as nossas reações, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, ali nós vamos trabalhando a desidentificação. Então, surge um pensamento, surge uma reação emocional, surge um desejo, surge um hábito no corpo físico. Naquele momento, nós vamos trabalhando a desidentificação, ou seja, nós vamos construindo ali a consciência do observador. Na hora que o corpo emocional reage com ciúme, com apego, com tristeza, com melancolia, com alegria, felicidade, o que for, aquele sentimento nós afirmamos: eu não sou isto. E buscamos ali nos identificar com algo que é a consciência, que é o ser que está ali. Nós vamos nos observando de fora. Vamos trabalhando esta observação. Então nós temos que mudar o nosso relacionamento com a vida. E começa aí, neste ponto de não estarmos identificados com esse mecanismo. Esse mecanismo que não podemos nem reconhecer, identificar as causas, porque está perdido na memória dos tempos. Isto é algo da humanidade, isso não é algo nosso individualmente, é algo da natureza humana. Então, começa aí, observar. Então vamos observando, passa um pensamento, vemos o pensamento passando, conversamos com ele, damos guarida para ele ou não. Nós temos que criar este mecanismo de não estarmos identificados com o nosso modo de sentir, com o nosso modo de pensar, com a nossa natureza, aquilo que nós fomos educados. Não, isso não somos nós. Isso é o material no qual nós estamos encarnados, isso é o nosso veículo, é o nosso instrumento, que nós temos que aprender a afinar, temos que aprender a tocar, mas não somos nós isto. Então, quando nós conseguimos não estar identificados com essa natureza humana, nos descolamos, nós saímos desse âmbito, nós estamos observando. E quando nós saímos dessas reações, desse mecanismo mental, emocional, nós damos o espaço para que a luz que é invocada possa descer até esses níveis e transformar. Enquanto nós estamos dentro das reações,
Nós não damos espaço para a luz descer. A luz permanece pairando. Ela não entra lá, ela não chega no íntimo daquela reação para transformá-la, porque nós estamos ocupando aquele espaço com a consciência. Então, temos que dar esse espaço, não estando identificados com aquilo que acontece. Então, nós não somos isto, isso não nos pertence, e nós trazemos a luz para dentro desse movimento. E a luz vem e preenche aquilo, transforma aquilo, muda aquilo na sua essência, na sua substância. E aí, aquelas reações que eram naturais da pessoa, eram naturais do indivíduo, deixa de acontecer, o indivíduo muda de ponto, ele muda de nível, muda de frequência vibratória. Esse trabalho não é feito só nos momentos em que a reação está acontecendo, porque muitas vezes o mar está agitado e o indivíduo não sabe o que fazer para conduzir a sua embarcação ali. Este trabalho é feito principalmente quando o mar está calmo, o céu está limpo, está tudo bem. Ali nós trabalhamos esta não identificação. Nós trabalhamos a nossa busca dessa luz, dessa transcendência do nível humano. E quando surgem as reações, quando surgem o medo, e aquilo vai tomar posse da nossa consciência, aquilo vai aprisionar a nossa consciência na reação, nós já temos a fortaleza que não permite que seja assim. Então, nós afirmamos, eu não sou isto não me pertence, e aquilo não nos obseda, aquilo não toma posse de nós. Nós permitimos que aquela reação surja e seja dissolvida na luz que está sendo invocada. Então, para que isso não fique abstrato, nós podemos usar afirmações, nós podemos repetir ao longo do dia, na medida que as reações acontecem, eu não sou isto não me pertence. Isto vale para qualquer reação humana, não só para o medo. Eu não sou isto não me pertence. Isto é uma maneira de nós nos desidentificarmos daquele movimento. E a lucidez se instala na consciência. Então este é um processo que vale para tudo. É um processo de nós não estarmos encapsulados, de nós não estarmos aprisionados neste mecanismo natural da consciência humana. Então esta não identificação, ela é básica nesse processo, é o primeiro ponto. Se nós já estamos dentro do mecanismo e o mecanismo está tomando posse de nós, então nós estamos dentro do medo, e o medo está aí. Então, além de afirmar que nós não somos aquilo, nós podemos fazer o sinal da cruz, que é um símbolo cósmico. É um símbolo que nos auxilia a dissolver certos núcleos de conflito, certos núcleos de desarmonia, certos núcleos que nos mantêm aprisionados no âmbito material. O indivíduo afirma que ele não é aquilo, mas aquilo já está ali, está tomando posse dele. Então ele pode mentalmente fazer o sinal da cruz, se coligar com esse símbolo de equilíbrio perfeito entre as forças verticais, cósmicas, e as forças materiais da manifestação. Então esse símbolo que é universal, que não pertence a nenhuma religião formal, é um símbolo cósmico que pertence ao arquétipo da humanidade. Então nós podemos nos coligar com esse símbolo como auxílio para a dissolvência desses núcleos que nos mantêm aprisionados a esse desvio, a essa perversão de um instinto que seria próprio da natureza humana e que se transformou nisto que é o medo ou o pânico. Então temos o símbolo da cruz como auxílio neste processo.
temos também um outro mecanismo que vale para o medo ou para qualquer reação humana. Quando a reação começa a emergir na consciência, nós expiramos aquela reação, jogamos ela fora, não deixamos que ela se instale na nossa aura. Então ela começa a circular, nós emitimos ela com a expiração. E em seguida inspiramos um padrão de harmonia perfeito, que é cósmico e universal. Então com isso nós não nos coligamos energeticamente com aquele movimento do medo, porque aquilo é uma força que circula no nosso campo psíquico. Então nós eliminamos aquilo com a expiração e inspiramos um padrão de harmonia perfeito. Então isso permite que nós possamos manter uma estabilidade vibratória nos corpos, principalmente no corpo astral e no etérico, e possamos manter a roda dos pensamentos dentro de um certo ritmo, não permitindo então que aquela reação tome posse de nós. Então isso são exercícios, digamos, para nos ajudar a desinstalar esse ritmo pretérito, esse ritmo antigo, ancestral, e que muitas vezes nos impede de fazer aquilo que temos que fazer como tarefa, como serviço, como decisão de vida. Um outro ponto é nós não lutarmos com estas reações. Nós não temos que brigar com o medo. Tampouco temos que enfrentar o medo. Se nós formos fugir de uma situação, nós vamos ser fracos. Se nós formos enfrentá-la, nós vamos ser fortes. Mas somos humanos, estamos dentro do nível humano, de luta, de um jogo de forças. Então nós temos que transcender este nível. Então não é pela luta, é pela transcendência. Então a busca dessa transcendência é que é a chave para a eliminação deste material humano, deste material subconsciente, que nesta época está sendo especialmente trabalhado. Nesta época, na Terra, na vida terrestre, a substância terrestre, a consciência terrestre está sendo profundamente trabalhada, transformada, transfigurada. Então é próprio deste tempo a mudança da consciência, nós deixarmos de estar aprisionados neste material e podermos transcender este nível. O impulso da luz está presente como nunca esteve. Então, ao estarmos ativos na nossa vida de encarnados, na nossa vida de despertos, nós temos que aderir a este impulso da luz e não ficar confirmando em nós aqueles movimentos da sombra que vêm deste nível que deve ser transfigurado. Um segundo ponto bastante prático que nos ajuda. O primeiro foi o da não identificação com as forças humanas e a identificação com as forças supraconscientes. O segundo ponto é nós cultivarmos a beleza, nós cultivarmos a harmonia em tudo. Então, seja o que for que nós estivermos fazendo, ali nós buscamos a beleza e a harmonia. Porque a beleza e a harmonia constroem um campo vibratório receptivo para os impulsos dos mundos supraconscientes, dos mundos internos. Então, se aqui nós trabalhamos, se nós nos abrimos, se nós cultivamos, se nós afirmamos a beleza e a harmonia em tudo, nós estamos aqui construindo uma projeção, nós estamos projetando algo que é vibratoriamente, energeticamente receptivo aos impulsos internos, aos impulsos da transcendência. Nós vamos estar deixando de confirmar tudo aquilo que deve ser transformado, que são todas essas tendências
e todas essas forças do ego. Mas ao fazer isso, nós não buscamos a beleza e a harmonia segundo o nosso conceito de beleza e harmonia, porque nós estaríamos dentro de um padrão humano do ego, talvez sublimado, um pouco mais elevado. Nós nos abrimos para a harmonia em si. Nós nos abrimos para a beleza em si, que não é seguir uma tabela, não é algo que nós definimos como beleza. É a beleza, é a harmonia. E aquilo vai surgir na vida, vai surgir dentro dos indivíduos, vai surgir no nosso relacionamento com a vida e com as criaturas. Então, beleza e harmonia em tudo, isto muda o nosso campo. Isso muda a vibração da nossa aura. Esse trabalho é permanente e ele pode ser reforçado pela nossa sintonia antes do adormecer e pela nossa sintonia assim que nós despertamos, quando nós entramos dentro do cérebro físico com a consciência. Ali nós afirmamos a beleza e a harmonia, nós nos sintonizamos com aquilo. Aquilo vem da essência do ser. E um terceiro ponto que está muito unido a esses dois anteriores é nós aspirarmos aos mundos superiores, nós aspirarmos às energias da alma acima de tudo. Então, na medida que nós estamos nos desidentificando das coisas do ego, do mundo humano, das reações, que nós estamos cultivando a beleza e a harmonia, nós estamos aspirando, nós estamos vivos na vida. Esses 3 pontos, que fazem parte de um trabalho só, eles nos levam à transcendência. Eles facilitam que nós possamos nos despregar desta natureza que nos mantém aprisionados num ciclo vicioso em que nós ficamos sempre reagindo, sempre cobrando da vida, cobrando das pessoas, sendo sofridos, recalcados, traumatizados, tudo aquilo que é algo da periferia do nosso ser, isso não nos pertence, isso não somos nós. Então, para sair desse ciclo vicioso que se repete vida após vida, dia após dia, este marasmo, esta natureza pegajosa que é este subconsciente terrestre, para nós trazermos a luz para essa vida, então temos esse trabalho que está aí. Não tem nada, nem ninguém, nem nenhuma situação que pode nos impedir de fazer isso. Isso depende apenas de nós, seja qual for a situação na qual nós possamos estar. Nós podemos ainda trabalhar em certos mecanismos, se aquele mecanismo está diretamente nos impedindo de nos liberar para esta coligação. Então, por exemplo, se o medo do futuro surge, ou se o medo do fracasso nos obseda, nós temos a esse trabalho geral e podemos fazer um trabalho específico ali, através de uma compreensão maior daquele processo. Então, sabemos que todos os medos, eles derivam deste medo básico que é o medo da morte. Em outras palavras, derivam de nós estarmos identificados com a natureza humana e esquecermos que somos imortais, a nossa consciência não pertence a esse mundo. Então, como nós estamos totalmente enfocados, identificados com a natureza humana, nós tememos a morte. E como tememos a morte, nós temos todos os outros medos que derivam desse medo básico. Então, aquele trabalho da não identificação com a natureza humana, com o ego, e de identificação da busca dessa consciência interna, isso está na base do trabalho.
E assim nós estamos trabalhando também o medo da morte. Se nós temos medo do futuro, como é já uma entidade no plano mental, então este medo do futuro, para deixar de encontrar em nós uma ressonância, vamos trabalhar a compreensão. Vamos trabalhar a compreensão de que existe uma vontade superior. Existe um propósito superior para a vida. Então o futuro, ele deve estar espelhando este propósito superior. Ele não deve ser uma mera consequência de um jogo de forças terrestres, um jogo de forças kármicas. O nosso futuro, ou o futuro terrestre, deve ser um espelho de um propósito superior. Então, se o medo do futuro surge, nós afirmamos esta vontade superior diretamente, nos sintonizamos com ela. Nós afirmamos que essa vontade superior deve prevalecer sobre todo o jogo de forças material. Nós nos sintonizamos com este impulso da vontade, este impulso do propósito. E abrimos em nós o espaço para que a humildade emerja, porque com humildade nós reconhecemos essa vontade e seguimos essa vontade. Então, não tem o que temer no futuro, nós temos que obedecer, temos que seguir os impulsos desse propósito, desse desenho que é o padrão de evolução. Se nós temos medo da dor física, da dor emocional, da dor moral, da dor mental, se nós temos medo da dor, nós vamos trabalhar o perdão. Nós vamos trabalhar a dissolvência com aqueles nódulos do passado, mas não diretamente o perdão disto ou daquilo. Nós nos abrirmos para o perdão de uma maneira geral. E vamos acolher aquilo que nos chega como instrução. Então, se nós tivermos na dor um motivo de instrução, se nós aprendermos com a dor, não lutarmos com ela, ela se dissolve porque ela cumpriu a função. Nós já aprendemos o que tínhamos que aprender, não precisamos mais da dor daquela maneira. Então, não tem o que temer ali. Temos que trabalhar o perdão, ou seja, nos lavarmos para sermos instruídos, não ficarmos fixos em compreensões muitas vezes equivocadas. A falta do perdão é o aprisionamento da consciência em certos nódulos, em certas vivências. O perdão é a liberação de tudo, é como uma ducha que nos lava por dentro e por fora. Não é o perdão disto ou daquilo. Nós vamos nos abrir para o perdão, para essa liberação, para essa instrução, esta capacidade de sermos instruídos. E se nós temos medo do fracasso, temos medo de errar, né? Isso que paralisa a nossa ação dentro de um plano evolutivo, isso que impede que nós possamos cumprir a nossa tarefa aqui, porque nós temos medo de errar. Nós deixamos de fazer o que nós temos que fazer porque temos medo de errar. Nós não sabemos lidar com o erro. Nós temos medo de errar. Isto é comum entre nós. Isso impede que a energia impulsione a manifestação daquilo que deve ser manifestado, porque nós temos medo de errar. Então isso tem que ser dissolvido. Começa naquele trabalho da não identificação, naquele trabalho do cultivo da harmonia, da beleza. Mas se aquilo vem e nos toca, se aquilo começa a aprisionar a nossa consciência, se aquilo começa a nos paralisar, então nós lembramos a mente que o erro é dos maiores instrutores.
Se nós fazemos algo certo hoje, é porque já fizemos errado no passado e aprendemos a fazer corretamente. Então nós não vamos ser negligentes. Nós não vamos assumir o erro como uma desculpa para fazer as coisas de qualquer jeito. Mas nós vamos assumir, fazer o melhor possível. Nós vamos assumir o impossível. E vamos saber que, ao fazer o melhor possível e o impossível, nós vamos estar errando. Nós vamos saber que é o amor ao trabalho, ao serviço e não ao êxito o que faz progredir. Esta é uma instrução interna. É o amor ao trabalho, ao serviço e não ao êxito o que faz progredir. Então, se o serviço tem que evoluir, o nosso amor não está no êxito, não está na autoafirmação. O amor está no serviço em si. Então, nós vamos fazer o melhor até o fim. Mas ali nós vamos estar aprendendo, inclusive através da nossa imperfeição. Nós não somos perfeitos. Então nós não vamos nos satisfazer, não vamos estar acomodados na nossa imperfeição. E não vamos usar o erro como uma desculpa para a nossa inércia. Mas nós vamos fazer o melhor até o fim, nos abrir para o impossível. Então temos que ter o erro como um irmão, como algo que nos ensina a evoluir. Então isso nos ajuda a dissolver esse temor do fracasso que muitas vezes nos congela e nos impede de deixar fluir aquilo que deveria estar fluindo ali, de beleza e de harmonia. Mas nesse trabalho não temos então intenção de ficar lidando com o medo diretamente. Pelo contrário, nós estamos buscando nos liberar deste mundo e deste nível no qual o medo existe, neste mundo no qual as reações do ego prevalecem, e polarizar a nossa consciência num nível supraconsciente, no nível interno do nosso ser. Nós estamos buscando encontrar a chave para nos liberar desta prisão, que é este mundo que foi construído através de todas essas encarnações que tivemos. Se nós tomamos a decisão de transcender este nível humano, se nós decidimos isso, se nós assumimos isso na vida como uma prioridade, nós recebemos ajuda para fazer isso. Nós recebemos ajudas internas e ajudas externas. E temos que ter em conta que, ao decidir, nós vamos gerar um campo de energia que vai atrair provas nesse sentido. Então, quando nós tomamos uma certa decisão importante, uma certa decisão evolutiva, nós vamos atrair conjunturas e elementos que vão nos provar para nos confirmarmos naquela decisão realmente. Vamos ser provados a ver se estamos mesmo decididos àquilo. Vamos ser levados, através daquelas provas, a vivenciar, a trazer para o plano físico aquilo que foi decidido no mundo das intenções. Então, isto é bom termos presente. E, em outras palavras, se nós nos entregamos a este trabalho de transcendência, nós vamos começar a experimentar, a conhecer aquilo que é a energia da união. Porque tudo isto que pertence ao mundo do ego, ao mundo humano, nos separa.
nos separa das pessoas, nos separa da vida. Então nos separa daquilo que somos nós mesmos, na realidade. Então, à medida que vamos trabalhando esta transcendência, que nós vamos negando tudo aquilo que é do mundo do ego. Nós negamos aquilo, porque quando nós dizemos não para este mundo, nós estamos dizendo sim para a luz. Então o nosso sim é para a luz. Não dá para dizer sim nos dois níveis. Nós dizemos sim para a luz. E a luz desce nesses mundos e ilumina estes mundos. Então, se nós estamos decididos a fazer isso, nós vamos começando a conhecer aquilo que é a energia da união. Então, nós não conseguimos mais conviver com a negligência. A desarmonia causa algo no nosso ser que repele aquilo, nós não acolhemos mais aquilo no nível da desarmonia. Nós não entramos mais em contendas, não entramos mais em confrontos. Nós vamos deixando de reagir nesse nível, nós vamos mudando a vibração do nosso campo energético. Porque, na verdade, é essa energia de união, essa energia essencial que faz com que nós possamos nos doar para a vida interna. Então, é na medida que nós nos doamos que nós vamos conhecendo essa energia da união, nós vamos conhecendo esta transcendência do nível humano. E essas energias do ego, essas energias do medo, elas nos paralisam, elas nos congelam, elas não permitem que nós possamos nos doar. Porque quando nós nos doamos, nós nos unimos. Nós somos gratos, nós temos reverência. Nós estamos unidos à vida. Se nós estamos com medo, nós estamos no egoísmo, nós estamos separados da vida. Então, quem não se doa, não conhece o amor. Quem não se doa, não penetra certos mistérios da vida. Quem não se doa, não aprende a ler o livro da vida. Quem não se doa, vive na periferia dos fatos, na periferia das reações e vai estar atravessando a escola do sofrimento, a escola da ignorância. Então, o que está na chave desta transcendência, o que está por trás de todo esse mecanismo de não identificação, esse mecanismo de cultivo da beleza, da harmonia, desta aspiração pelo que é superior, desta transcendência do medo da morte, do medo do futuro, do medo do fracasso, do medo da dor, do medo, de todos esses pavores que nós aprendemos a cultivar. O que está por trás de tudo isso é a nossa capacidade de nós nos doarmos. Porque é na medida que nós nos doamos para a vida, que nós nos doamos e nos unimos à vida, que tudo isso se dissolve, toda esta construção, toda essa projeção, todo como este sonho que é a vida humana, aquilo se dissolve e nós nos encontramos num outro sonho mais real, como se passássemos de um sonho para outro e passamos a ver esta vida mesma na qual estamos encarnados de um outro prisma, sobre um outro ponto de vista, mas é a doação, é a abertura para essa união que nos leva a isso. Então, na verdade, nós somos chamados a transcender. Nós somos chamados a deixar a luta, a deixar de usar o atrito. Nós somos chamados a transcender, a trazer a luz e a nos unir a essa luz.
Em outras palavras, nós somos chamados a trazer a cura para essa vida terrestre. Alguém teria alguma pergunta? O medo, ele seria educativo quando ele faz com que eu me precavenha ao atravessar uma rua? Ela está perguntando se o medo seria instrutivo, como, por exemplo, ao atravessar uma rua, ela seria cautelosa para que não acontecesse nenhum acidente. O medo pode ser usado, como foi usado em muitos momentos da história humana, para evitar que a humanidade, ignorante da realidade, para que a humanidade que desconhece o que ela é em essência, se desviasse demais daquilo que seria o plano de evolução. Então, por medo, o indivíduo deixava de fazer certas coisas que seriam totalmente contrárias ao desenho da alma. Agora, no exemplo que você citou, não precisa haver o medo. O medo te paralisa. Se você está com medo ao cruzar uma avenida, aquele medo pode te paralisar e o carro passar por cima de você. O medo paralisa. Você não precisa ter medo para atravessar uma rua, uma avenida. Você precisa ter um controle das forças materiais. Então ali é um jogo de forças, os carros passando numa certa velocidade e o seu corpo tendo que atravessar de um lado para outro. Isso é um jogo de forças que faz parte da vida material. Não temos que ter medo do jogo de forças materiais. Então não é o medo ali, é uma maestria sobre as forças materiais. É você ser capaz de usar as forças materiais para fazer o plano evolutivo, fazer com que o plano evolutivo se manifeste ali. E isso você faz não em confronto com essas forças. Então você não vai enfrentar os carros que estão passando com velocidade na avenida. Você vai estar coligada com a harmonia, coligada com a beleza, você vai estar aspirando aos seus mundos internos e você vai estar ali a serviço. E você tem um controle dessas forças humanas. Então, dentro da harmonia, surge um momento, os carros param, você atravessa a rua, está tudo bem. Não precisa o confronto ali. E muito menos o medo, porque o medo paralisa, o medo congela. O medo impede que você se doe. Se você não pode se doar, você não pode estar dentro da vida, dentro de um ritmo interno, se doando. Porque se você for se defender, você sai da vida.